Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso nono dia de Introdução ao Novo Testamento 2, último bloco. Vamos começar agora a carta ao nosso querido irmão Tiago, irmão de Jesus, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Eu vi uma princesa aí, hein, Gil? É isso mesmo? Chama ela aí. Olha aí. Essa é a Natália, minha filha. Oi, Natália, tudo bem? Sim. Então tá Graças a bom. Deus. Tá vendo? Ó, o papai tá estudando uma hora dessa, hein? É. Tchau, Natália. Tchau. Tchau. Aproveitei o gancho, porque isso é pedagogia viva. Vai estudando. É pedagogia no sentido de a boa pedagogia. Como que se diz? Tem um termo para isso. Ah, é uma pedagogia viva. A gente dá o exemplo não pelo fato de mandar, mas de fazer. Pedagogia positiva, né? Então não podia deixar de valorizar o aluno, nem a classe, né? Vamos lá. Vamos lá. Tiago, meus irmãos, vamos lá, Tiago. Vamos lá, Tiago. Então, Tiago. Leia para nós, pastor Johnny, a epístola de Tiago. Joia, vamos lá. A Epístola de Tiago é o livro menos doutrinário e mais prático do Novo Testamento. Reflete uma fase da história da Igreja quando esta ainda se divorciara do judaísmo. A carta combate o antinomianismo de alguns cristãos, razão pela qual frisa a justificação do crente por meio das obras de fé, ou seja, das obras produzidas pela fé. Dá uma pausa, pastor, por favor. Nós estamos acompanhando aqui o material, o livro do pastor Enéas Tonini, Janelas para o Novo Testamento, que aqui é o capítulo 24, na edição antiga, capítulo 23, que eu tenho aqui, a edição antiga. Então, olha só que interessante, irmãos, essa questão. Ele é um livro totalmente prático. Prático, 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 prático. Aliás, 25º. Na minha edição é o 25º, aqui é o 24º. E agora, eles se divorciaram do judaísmo, e aí, ao mesmo tempo, vocês têm que lembrar, olha que interessante, irmãos, olha que interessante. É que nem quem era espírita. O espírita vai para o centro, faz as oferendas, rapa a cabeça, toca tabaca, dança, tal, né? Tem as várias correntes, é claro. Tem o Mesa Branca, tem o Umbanda, Quimbanda, aí vai. Mas todos eles são muito ativos. Não tem o espírita, de uma forma geral, ou ele é um espírita ativo, ou ele só vai lá pedir né, tomar o passe. Mas o verdadeiro espírita, e de repente o espírita se converte. E agora ele não precisa mais tocar tabaco, fazer sacrifício. Parece que parou de praticar religião, né? Tá entendendo a correspondência? O judeu tinha muita atividade. Ia para o templo, dia de festa, dia de sacrifício, dia de ritual, dia de não sei o quê, dia daquilo lá, não pode isso, não pode aquilo, quantos passos, tá, e de repente se converte, e agora a graça de Deus está sobre ele. Eu não preciso mais fazer a circuncisão? Não. Não preciso mais fazer? Não. Mas e agora? Só no domingo é muito pouco. Parece que agora a fé cristã ficou muito pouca, né? Ficou muito pouco espaço para você preencher. Então, na realidade, essa ideia, é claro que é uma ideia errada, né? Só estou fazendo aqui uma explicação externa, estereótipa, mas na realidade, quando a gente vê a vida cristã de fato, ela tem essa pujança, mas é no espírito, é no comportamento. Não é mais o rito pelo rito, mas agora é o Cristo em nós o tempo todo, na vida toda, adorando a Deus em espírito e em verdade. É muito mais profundo, é muito mais forte. Mas aquele povo judeu, querendo ou não, e Tiago, ele é pastor da igreja de Jerusalém, alguns estudiosos vão dizer que ele era um homem de muita oração, inclusive vão relatar que os joelhos de Tiago pareciam joelhos de camelo, tão grossos, porque ele vivia ajoelhado, orando. Vocês têm que lembrar que Tiago era o meio-irmão de Jesus,
E dos meios irmãos de Jesus, todos eles, até perto da morte de Jesus, eles se opuseram a Jesus. Possivelmente, no coro crucifica, quem sabe alguns estavam ali, eu diria, até dizendo, pode crucificar mesmo, ele não está dizendo que é o Filho de Deus. Segundo a tradição da igreja, eles vão se converter depois que Jesus aparece ressurreto. Aí eles têm um impacto e a verdadeira conversão. E aí eles se tornam defensores do cristianismo em alto e bom som, em último grau, e aí acabam inclusive se tornando pastores da igreja de Jerusalém. E piedosos. Só que agora eles são esses piedosos, crentes para valer, militantes, mas pragmáticos. Porque vocês têm que lembrar que Jesus não vem de uma linhagem sacerdotal, ele era da região da Galileia. Então, Tiago e seus irmãos possivelmente também eram dessa região, mas depois da ressurreição e depois da conversão deles e depois que a Igreja Apostólica começa a ter essa expressão maior e aí as conversões acontecem, aí eles se tornam essas pessoas exímias e dedicadas. E por isso que agora ele escreve uma carta muito pragmática. Irmãos, pense nisso. Quer algo pragmático? Vá para Marcos e vá para Tiago. É uma carta muito linda nesse pragmatismo. Sabe quando a igreja está meio sonolenta, que os irmãos não estão dormindo? Fala para ler Tiago. Fala, irmão, vai ler Tiago. Porque ao ler Tiago ele é confrontado. Muitas vezes quem está meio sonolento acaba estando meio sonolento nas obras, mas fala demais, critica demais. E ali Tiago, pelo poder do Espírito Santo, desossa o jagunço, né? Então... e aqui, essa carta combate o antinomianismo. O que é antinomianismo? O que significa essa palavra, irmãos? Vem de nominal? Quase. Antinomo. Olha lá. O que é? Vamos lá. Podem consultar aí o dicionário. A princípio eu tinha entendido que era antinominal, era algo parecido com isso. Mas assim, o anti tá certo. Mas, nomianismo, aí tem o nismo, né? São a lei, né? Sistema fundado pelas proposições contraditórias e todavia estabelecidas pela razão. Bom, não ficou claro para mim. Vamos pegar mais alguns outros dicionários. Vamos lá. É anti-lei? Oi? É anti-lei? Seria mais ou menos isso. Seria vamos pegar aqui da seguinte forma, pastor. Agora eu sou um cristão. Cristo cumpriu a lei por mim. Logo, eu vivo na graça. Logo, eu não estou debaixo da lei. Logo, eu posso tudo. Seria uma maneira de chamar de graça barata. O antinomianismo ele é contrário, ele é oposto aos preceitos, às normas, às regras e às tradições. Hoje, esses grupos que estão querendo reinterpretar a Bíblia para, em nome do amor, receber todas as pessoas do jeito que elas estão, para que elas permaneçam como estão, é antinomianismo. Por quê? Porque eles estão negando princípios bíblicos, negando preceitos bíblicos, negando regras bíblicas em nome de uma graça barata, em nome de um amor que não é amor. Entendeu? A graça barata, né? É a graça barata. Entendeu? Então, o antinomianismo é isso. A carta combate isso, de alguns cristãos, em razão pela qual frisa a justificação do crente por meio das obras da fé. Ora, se eu digo que eu sou de Deus, eu tenho que dar fruto, obras produzidas pela fé. Tá bom? Isso é bem grave, né? Porque se eu enxergo Deus apenas como amor, eu estou ignorando os outros atributos do que ele representa. Exatamente. Assim como Hebreus seria um soco no queixo, um golpe fatal para aqueles que realmente estão se enveredando para esse caminho, Tiago também é assim também.
Por outro lado, olha que interessante. Vocês têm que lembrar que Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão, né, irmãos? Vocês têm que lembrar disso. Maria, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois, ela teve outros filhos, 3 filhos, e algumas filhas, nós não sabemos quantas. Tiago e Judas são o nome de 2 desses filhos. O terceiro filho também está lá no Novo Testamento, não me recordo agora, mas o Novo Testamento registra também o nome dele. Agora, olha só que interessante. Vocês têm que lembrar que ele não era um judeu discípulo das escolas rabínicas. Eles eram galileus. E como galileus convertidos posteriormente, então a gente tem que dar o direito de dúvida do quê? De que a maneira em que eles enxergavam a fé era uma fé prática. Então, Paulo, quando ele escreve da graça, é aquilo que eu mencionei para vocês nas aulas quando trabalhamos nas epístolas de Paulo. Por que Paulo fala tanto da graça em detrimento da lei? Porque ele está falando na perspectiva de um fariseu, um colegiado de fariseu, para um grupo de judaizantes que, querendo ou não, para se desvencilhar da lei, ele precisava golpear a lei na jugular, mostrando, não, Cristo já cumpriu a lei, nós não podemos mais. No entanto, Paulo, ele não estava dizendo que você tinha que abandonar as tradições, até porque essa graça que abunda agora no coração do crente nos faz dar frutos, ou seja, seguiremos os estatutos, não porque estamos cumprindo a lei, mas porque a graça agora nos atingiu e pelo poder do Espírito Santo faremos aquilo que o Senhor nos deixa. Só que Tiago, diferente de Paulo, ele não era de uma escola rabínica. Nem fariseu de fariseu, nem saduceu, nem escriba. Ele era o quê? Um cristão, um judeu piedoso que se converte. E de repente, ao redor dele, ele começa a ver agora, possivelmente em Jerusalém, porque dizem que ele era pastor em Jerusalém, ele começa a ver agora o quê? Um monte de gente que está dizendo, não, eu não preciso mais pagar a conta, porque agora a graça, Deus me perdoou. Se eu cometer um delito, eu não preciso mais resolver, porque Deus me perdoou. Ou seja, começar a praticar o antinomianismo. E aí, mas não tem problema falar, Deus me perdoa, porque se eu pedir perdão, eu estou perdoado. Não foi isso que aconteceu? Opa, pera lá. Mas se eu realmente pedir perdão de todo o coração, eu não vou pecar mais. Então, essa é a questão. E aí, por isso que ele tem uma demanda mais prática. É um conceito contraditório aí também daquilo que Paulo fala lá, que é onde o pecado abundou, a graça superabundou. Eles tomaram isso como, agora eu posso tudo. Exatamente. A graça superabunda, então eu faço o que eu quero. Entendeu? Exatamente. Né? Então, continua lendo para nós aqui, pastor Johnny, por favor, a parte em destaque. Joia. Tiago, José, Judas e Simão, pastor, o nome dos irmãos de Jesus. Eu estava procurando aqui, você já achou, né? Tiago. Marcos 6, eu vi aqui. Ótimo. Tiago, José, Judas e Simão. Simão. São 4, então. São 4. Então, tá bom, obrigado. Para mim que eu lembrava de 3. Qual é o texto que você viu? Tem Marcos 6, eu li Marcos 6, mas está lá em Mateus 13 também e em Lucas 4. Joia. Então tá bom. E fala as irmãs de Jesus só fala assim, e as suas irmãs. As irmãs. E não sabemos quantas, né? Irmãos, aqui muitos vão falar que é irmãos na fé, tá? Mas a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, vai fazer essa menção, que ali não era irmã cristã, era irmã consanguínea, ou seja, Maria, na Bíblia de Jerusalém. Eu sei que isso daí dá um pano para manga para os católicos, viu? Que eles não admitem isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eles têm que atribuir que a santidade tem a ver com a castidade. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Maria foi extraordinária também, viu, irmãos? E José, pai de Jesus, foi extraordinário. Tá bom? Então, pode ler para nós, pastor? Pois não. Alguns têm pensado que Tiago estava em choque com Paulo, mas a verdade é outra.
Paulo ensinava a justificação do ímpio por meio da fé, Romanos 4:5. Em outras palavras, Paulo via a questão até o momento da justificação, mas Tiago a via a partir desse momento. Não há Exato. conflito real entre Tiago e Paulo, pois Paulo também ventilou o fato de que a verdadeira fé é comprovada por obras de fé. São premissas muito claras e evidentes. Agora, olha como é interessante, irmãos. Lutero teve dificuldade de enxergar que Tiago era inspirado. Por quê, hein? Por quê? O que vocês acham? Será que Lutero não era um homem de Deus? Eu acredito que esse é o ponto, justamente, né? Porque Lutero, bom, palavras minhas aqui, né? Ele realmente tem um vislumbre do Evangelho lendo Romanos. Ou seja, eu sou salvo pela graça por meio da fé. Isso é dom de Deus. Aí ele lê Tiago e começa a olhar que eu tenho que ter obras, né, para demonstrar minha fé. Talvez o conflito esteja justamente nisso. Parabéns, pastor. É exatamente esse o ponto. Agora, olha como que é fácil a gente compreender. Então, Paulo, quando ele vai contra a lei, abrindo postulados para mostrar que a lei ela mata. Mas ele não está falando isso simplesmente para dizer jogue fora a lei. O Velho Testamento ou a Torá não presta. Não é isso. É porque ele, como alguém que vivia praticando, como Lutero, as indulgências rabínicas, vamos assim dizer, porque Lutero era o quê? Ele era um sacerdote católico que vivia praticando as indulgências católicas, que tudo que você alcançava em Deus eram por meio de obras. De repente, Lutero tem uma conversão poderosa pelo texto de O Justo Viverá pela Fé, texto de Abacuque e de Romanos. E a conversão dele se dá a partir daí, a obra que ele faz se dá a partir daí. E aí vislumbra a graça. Ele não consegue entender direito essa questão da obra. Ele vê a obra agora como um resultado. É o oposto de Tiago. Tiago, ele está enxergando por outro prisma. Então, hoje nós, como igreja protestante, século 21, que nós temos essa clareza, nós não fomos criados e inseridos num corpo legalista, farisaico, para nós a fé e a obra harmonizam. Mas se nós tivéssemos uma igreja legalista, uma igreja protestante, como foi, por exemplo, os dias de Wesley e de Whitefield, não sei se vocês lembram que a escola, o Clube dos Santos, naqueles dias, a Inglaterra vivia um cristianismo totalmente litúrgico. Por essa razão, eles faziam jejuns, eles estudavam, eles aprendiam e eles faziam a obra de Deus ajudando os pobres. Whitefield, quando ele tem o contato com as doutrinas da graça, ele quase endoida, ele ficou até deprimido. Por quê? Porque ele falou, não, tem alguma coisa errada. Porque ele já era um cristão, mas ele não tinha tido o entendimento do que significa a graça. Por isso que esse livro aqui do Philip Yancey, que eu indico para vocês, é um dos maiores escritores americanos que nós temos. Maravilhosa Graça registra um pedaço do que é a graça de Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender a graça para compreender melhor as obras. Porque Wesley e Whitefield tinham uma religião mais incrustada, mais legalista. Tanto é que depois que Whitefield tem esse encontro com esse material, não me recordo do pastor agora, que ele entende sobre a graça, ele acaba abençoando Wesley, o Clube dos Santos, e ele acaba sendo o influenciador do Clube dos Santos. Wesley, depois de ter uma experiência também com os moravianos, compreende muito mais isso e os dois se tornam essa figura célebre no avivamento e na história mundial e na história do protestantismo. Agora, olha só, nós hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente está também criando uma igreja como? Uma igreja ritualística, uma igreja baseada em o quê? Em obras. Lembra que nós falamos recentemente que muitas vezes o trabalho ele acaba nos enganando. A gente vira ativistas, pastores e crentes ativistas, né? Então, é bem interessante isso, tá bom? Bom, a autoria, leia para nós, Júnior, por gentileza, a autoria. Irmão Júnior? Não está saindo o som, meu irmão.
Seu som está bloqueado, Júnior. Opa, agora vai. Autoria. Caiu o sinal da internet aqui. Ah, tá. Não apareceu para mim, não. O slide? É. Você não está vendo? Não estou vendo, não. Então pode ler para nós, pastor Johnny, por gentileza. Internet que caiu. Autoria. O texto não nos dá maior informação a esse respeito do que o nome do autor, Tiago. No original grego, temos a forma... não sei se é Lacobos ou Jacobos. Jacó. Esse é um forte indício da autoria, pois apesar de haver 4 Tiagos no Novo Testamento, só um personagem proeminente poderia ter usado o nome sem maior identificação. E o único que se ajusta a isso é Tiago, um dos irmãos do Senhor, Marcos 6:3. Tal como os outros 3 irmãos, a princípio ele não creu, mas acabou convertido mediante a ressurreição de Cristo. Atos 1:14, 1 Coríntios 15:7. Em outras passagens bíblicas, ele é chamado somente de Tiago. O trecho de Gálatas 1:19 especifica que ele era irmão do Senhor. Ou meio-irmão, né? O I e o J no hebraico é praticamente a mesma coisa, tá bom? Pode ver que aí é Yeshua, Jesus, né? Muitas vezes o I e o J, para nós há essa diferença, né? Para os judeus, geralmente o J vira I, tá? Então, bom, irmãos, aqui é uma mensagem também que vocês vão ter uma evidência muito grande com relação aos ensinos, baseando essa questão, assim como Jesus era muito prático, né, nos seus ensinos, aqui vai ser também, né, pode ver as questões do Sermão do Monte, as questões da língua, a questão de ajudar a viúva, o órfão, a batalha espiritual, a questão da sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, a questão de você ter uma mente dividida. Olha só, irmãos, não ser como a onda do mar. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, mas não peça com dúvida. Peça com certeza, e Ele vai te dar. Ou seja, ele resolve alguns dilemas assim de uma forma muito linda. Depois ele ainda chega falando sobre a oração do presbítero, leve para ser ungido pelo pastor, porque a oração de fé vai levantar o doente. E se você confessar o seu pecado para o seu irmão, você vai ser curado e você pode orar, porque Elias era homem como a gente e orou, e Deus ouviu. Deus vai nos ouvir também, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz, e os ricos tomem cuidado com a riqueza, e você que é servo, ou seja, irmão, que texto magnífico, um texto magnífico também para a gente despertar a igreja da sonolência, ou quem sabe da maledicência, né? Porque o capítulo 3 de Tiago é uma espadada, né? É uma espadada. É uma espadada daquelas assim, das mais fortes e assertivas, tá bom? E aqui até fazendo um comentário. Tiago vai mostrar que quando eu domo a minha língua, eu domo todo o meu corpo. Em outras palavras, quer ter temperança? Boca fechada. Pode ver que a palavra em Tiago 3, quando ela começa a falar que a língua é um pequeno órgão, mas na semelhança de uma fagulha que incendeia um bosque, ali ele está falando o seguinte, que essa minha linguinha, que mexe bastante, porque ela não tem osso, né? Então ela mexe com facilidade. Se eu domo ela, eu refreio o meu corpo. Em outras palavras, eu domo as minhas paixões. Olha que forte. Quem fala muito, geralmente, não só é um paroleiro, mas ele acaba, muitas vezes, falando demais. E quem fala demais acaba não exercitando domínio próprio. Não estou falando aqui daquela ausência de domínio próprio, de sair na mão com os outros, xingando, agredindo, não. Mas ele não tem domínio próprio no sentido de ele pode evitar de falar, mas ele não consegue, porque ele não doma as palavras. Reflita sobre Tiago 3, vale a pena. Sabe quando nós estamos fracos, irmãos? Faça uma autoavaliação.
Geralmente, se estamos fracos é porque estamos falando demais. E falando o que não deveria. Muitas vezes, falando até coisas que não deveria em nome do acerto. Como, por exemplo, retalhando. A gente começa em nome da justiça, em nome de Deus. Não estou falando... Irmãos, como é difícil separar essa linha, tá? Porque um pastor ele tem que resolver problema. Certo ou errado? Qual é a matéria-prima de um pastor? Problema, meu irmão. No dia que o pastor não tiver problema, não tem rebanho para pastorear, tá bom? Essa ideia de que na minha igreja está tudo cheirosinho, tudo resolvidinho, as ovelhas tudo limpinha, tudo tosadinha, tudo cheio de leitinho, não tem lobinho, isso daí é lá nas bodas do cordeiro, tá bom? Aqui você vai ter que limpar a ovelha do carrapato, vai ter que tirar as pulgas, vai ter que curar a ovelha. É assim, aqui o problema é a matéria-prima do pastor. O problema é a matéria-prima da igreja, que a gente vai resolver mediante o remédio de Deus. Então o pastor ele está resolvendo o problema. Agora, no momento que eu resolvo o problema, eu tenho que ter serenidade de como eu falo. No meu particular, com os meus ministros e principalmente no púlpito. Muitos pastores têm cuidado no púlpito, mas já com os ministros e no particular, ele desce o rei, fala pelos cotovelos. E geralmente esse pastor é até atormentado, porque ele sabe que não deveria fazer isso. Porque, irmãos, alguém já disse que a palavra é como uma flecha, depois de lançada ela não volta. E se a flecha foi para o lugar errado, ao invés de ir para o Satanás, ela vai para o irmão, eu mato o irmão, eu firo o irmão. Por isso que até mesmo na hora de corrigir, o Espírito Santo tem que nos guiar. E se a gente quer ter domínio próprio na nossa vida, comecemos fechando a boca. Pastor Tiago, prático ou não é? E aí, eu vou usar as palavras de Whitefield. Quanto mais eu falo com Deus em oração, menos eu falo com os homens, das coisas dos homens. E quando eu precisar falar aos homens, por ter gastado tempo com Deus em oração, eu falarei das coisas de Deus aos homens. Palavras de Whitefield, não minhas. Então, meus irmãos, Tiago nos ensina isso a gente tem que considerar. E aqui fica uma dica. É possível que até entre nós, seminaristas, ministros, a gente envenene o outro. Então, como que a gente faz quando a gente envenena um irmão ou até mesmo um cônjuge? Amor, me perdoa, eu estou precisando desabafar um pouco, mas eu não devia ter falado tanto assim. E já a gente já se retrata. Porque senão a gente vicia a retalhar. E o pecado da murmuração nos rouba as bênçãos das nossas Canaãs. Guarda isso, ministro. Guarda isso, seminarista. E não pense vocês que a teologia vai livrar vocês dessas coisas, não. Pelo contrário, muitas vezes a gente vai ficar até mais afiado na arte de lançar as flechas para golpear os nossos opositores. E isso também é um pecado. Tá bom? A teologia de Tiago, então, é mais pentecostal, né? Mais prática, né? É sim. Não, a gente poderia comparar os nossos irmãos pentecostais, que eles são mais voltados para a prática. E, irmãos, sejamos honestos, que é um povo que faz a obra, que nos deixa... Eu costumo dizer que eu morro de dor de cotovelo do que os pentecostais fazem. Irmãos, a maneira que eles evangelizam, a maneira que eles são ousados, eles podem errar bastante? Podem, mas eles são entregues à prática. E agora até fazendo aqui um elogio aos neopentecostais, hein? Os líderes são lobos, na minha opinião. Mas o povo é entregue a uma causa, mesmo por motivações erradas. Mas eles têm uma prática. Tem. Vocês não veem um líder, uma ovelha neopentecostal retendo o dízimo na oferta. Você não tem problema nenhum. Agora vai falar na Igreja Batista, pelo amor de Deus, os irmãos, para dar o dízimo muitas vezes é um Deus nos acuda. Porque, pastora, não deu para dar. Só porque a gente não fica apelando lá, negociando, vendendo sabonete, prometendo a bênção, os irmãos também, quando eles estão de bico, não dão, boicota mesmo. E sabe que está boicotando, que Deus está retendo, e não dá. E aí eu falo, meu Deus do céu, é difícil, viu? Essas horas aí, o que eu faço, irmãos? Eu deixo
o Senhor tratar, eu deixo o Senhor, entre aspas, punir, né? Porque se eles estão roubando, o texto sagrado diz roubando de Deus, Deus vai acertar as contas com eles. E aí eu deixo o irmãozinho gemer. Aí quando ele está bem gemidinho, bem quebrantadinho, aí eu falo, e aí, filho, aprendeu? Aprendi, então começa. Porque, irmãos, hoje, no meio desses falsos profetas, até para trabalhar de dízimo e oferta é difícil. E ainda mais eu, por exemplo, que sou ministro integral. As pessoas dizem assim, o pastor está falando isso porque ele recebe salário. Eu gosto de usar o termo, não sejam tolos, eu não dependo de vocês. Eu falo na igreja, eu dependo de Deus. O dízimo não tem nada a ver com o pastor, nem com a igreja, tem a ver com Deus. E eu sempre digo na igreja, já ensinei para vocês e até repito, obreiros que não dizimam, Deus tira do ministério, porque são obreiros que não estão entregando o seu melhor a Deus, estão entregando o aleijado. E Deus, como ele não recebe o que é aleijado, ele tira obreiros mancos. Meu irmão, é sério. Pode ser pastor, missionário, quem for. Negociou o dízimo, Deus... Primeiro, Deus vai tentar dar um jeito de fazer o irmão voltar. Ele não voltou, Deus tira ele da igreja. Como assim, pastor? O pastor vai mandar ele embora? Não, Deus tira. Vai acontecer alguma coisa que o irmão vai parar. Tem data de validade. Porque, irmãos, a vida da igreja é uma vida de entrega. E se é uma vida de entrega que a gente pede para o novo convertido, quanto mais do pastor. Tiago é esse prático. Por isso que ele vai falar de dinheiro, ele vai falar de... Por que Tiago vai falar de viúva e de órfão? Prático. Lembra nas leis, lá no Velho Testamento? Qual que era um princípio social? Se eu não sei cuidar das viúvas e do órfão, que seria aquele que está no último degrau da sociedade, eu não vou cuidar do administrador. Se eu não sei ter olhos para quem sofre, como que eu vou ter olhos para aquele que preside? Não vou ter. Se eu não sei ter olhos para o órfão e para a viúva, eu não vou ter olhos para o pastor, para o missionário, fazer outra obra. Então, na questão do Velho Testamento, olhar os órfãos e as viúvas era sejamos generosos com quem sofre, com quem não tem como subsistir. Porque o que é o órfão, em tese? É que perdeu pai e mãe e é uma criança indefesa. Como que ele vai subsistir? E o que é uma viúva, em tese? É um velho, um ancião, que perdeu todos os seus arrimos. E ela não tem mais como subsistir. Ela precisa de alguém. E quem é esse alguém? A sua família, em primeiro lugar. Aí Tiago vai falar pessoas viúvas que tenham mais de 60 anos, dando uma ideia. Se você é abaixo de 60 anos, você pode fazer ainda alguma coisa. Mas tudo bem, mais de 60 anos já complica. Aí vai buscar ajuda de quem? Da igreja não, da família. Depois, da irmandade. E por último, da igreja. Porque até nisso, a gente tem um ranço católico, que as pessoas vão para a igreja para receber um pratinho. Não, meu irmão, a gente não vai para a igreja para receber, a gente vai para dar. A gente se doa a Deus, a gente se doa ao próximo e a gente se doa para construir um mundo melhor. Essa ideia de que eu vou na igreja para receber alguma coisa, isso é medieval, é católica e diabólica. A gente não vai para receber pratinho, para receber a bênção do pastor. A gente vai para ser bênção, como Abraão. E aqui tem muita igreja também protestante que virou essa prática diabólica. Vai a pessoa, não, vem aqui que você vai receber um pratinho. Não, você está ensinando as pessoas a mendigarem a fé, mendigarem as bênçãos. Ela tem que ser bênção. Pastor, e quando a gente passa por uma situação como foi a igreja de Jerusalém? Aí é diferente. Aí a gente socorre. Aí a gente socorre porque precisa. E quando nós precisarmos, a gente pede ajuda para os irmãos, para a família ou para a igreja, que é uma ajuda legítima. Eu vi um provérbio chinês essa semana, que é, quando você dá um prato de arroz para um necessitado, você mata a fome dele de um dia. Mas se você ensina ele a plantar arroz, você mata a fome da sua descendência e ajuda toda a sua descendência. E é isso que a igreja tem que fazer, ensinar eles a plantar arroz. Né? Não é dar o peixe, é dar a vara. E aqueles que abusam? Aí a gente tem que ficar cortando as asinhas, entendeu? Então, o que eu ia falar mais? Mais alguma coisa de Tiago? Vamos lá, rapidinho. Alguma pergunta, irmão, enquanto isso? Nem sei. A gente entramos aqui por uma direita e esquerda, agora eu não lembro porque a gente entrou.
Me ajuda a recordar. Ele é prático. O nosso irmão Júnior falou que ele tem uma característica meio pentecostal, né? Que eles são ativos, etc. Eu acho que... Bom, era isso. E aqui, meus irmãos, então, olha, aqui vai ter os dados biográficos, né? Que mais? Questão de autenticidade. Aqui, data e local, isso é legal. Ó, leia para nós, pastor Johnny. Tudo. Data e local. Tudo na epístola tem levado alguns estudiosos a considerá-la a mais antiga de todos os documentos do Novo Testamento. Alguns lhe dão a data de 48 a.C., ao passo... Acho que é depois, né? 48 depois de Cristo. Ali está antes. Ao passo que outros são ainda mais radicais, pensando em 40 depois de Cristo. Isso, aqui é depois de Cristo. Então, você vê, alguns vão falar que até 40. E continua para a gente, por gentileza. Visto que foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, 49 depois de Cristo, uma data entre 45 e 48 é mais aceita entre os estudiosos. Então, irmãos, vamos considerar que possivelmente antes de Tessalonicenses e de Gálatas tinha Tiago, irmão de Jesus, o primeiro escritor, debaixo da autoridade dos apóstolos em Jerusalém. Interessante, né? Mas assim, irmãos, vai ter outras datas também, tá bom? Vai ter outras possibilidades. Então, quanto ao local, vamos lá, pode ler, pastor. Quanto ao local onde Tiago a teria escrito, não há nenhuma prova a respeito, mas gostamos de pensar que o fez em Jerusalém, pois ali ele esteve à frente de uma grande igreja. Por meio do conteúdo da epístola, deduzimos que o autor estava familiarizado com a. o mar e os navios, b. plantas cultivadas como a oliveira, a vinha e a figueira, c. sal e fontes de águas amargosas, d. os mascates andarilhos, e. tempo chuvoso e tempo seco, e f. as primeiras e as últimas chuvas do ano agrícola da região do Oriente Próximo. Interessante, né? Então, isso é consenso, que deve ter sido de Jerusalém. E os destinatários, meus irmãos, para a gente concluir. Pode ler, pastor. Destinatários. A epístola foi endereçada às 12 tribos que se encontram na dispersão. Olha aqui, dá uma pausa, pastor. 12 tribos que se encontram na dispersão. Vamos pensar aqui, que 12 tribos seriam essas? Antes de continuar a leitura, o que seriam essas 12 tribos? O que seria? Vamos dar ideia aqui, vamos pensar aqui. O que ele poderia estar querendo dizer como 12 tribos? Judeus remanescentes? O que mais? Que mais? Será a mesma ideia que para os hebreus ali, ou não? Tudo bem. O que mais? A igreja, o povo de Deus, os cristãos são chamados de Israel do Novo Testamento ou não? Só a igreja num todo, né? Todos os... Seria tipo uma figura de linguagem também. Né? 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, é o povo de Deus espalhado, onde eles foram dispersos. Aqui, 12 tribos, vocês têm que lembrar que Jerusalém e judeus tinha sim algumas identificações de algumas tribos, mas eram os judeus, na sua grande maioria. Mas eles representavam quem? As 12 tribos, que representavam quem? Israel. O Novo Testamento vai chamar que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Em outras palavras, não deixa de ser as 12 tribos de Deus da nova aliança. Nós fazemos parte das 12 tribos. Fazendo uma analogia, tá bom? Então, o que ele quis dizer propriamente dito, eu acredito, eu particularmente, que é isso. Que são tanto judeus como cristãos espalhados em todo lugar. Porque pode ver que o evangelho ia chegando para os gentios a partir de uma sinagoga, mas não parava na sinagoga, até porque Deus tinha aberto a porta, como Deus mostrou para João, no lençol e nos animais, que agora o evangelho chegaria a todos. Tiveram o primeiro concílio em Atos 15, e ele sabia disso, porque a igreja estava se expandindo, ora pela pregação livre e ora pela perseguição. Né? Interessante, né? Então,
Querem falar mais alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Tranquilo. Continua para a gente, pastor. Mas isso suscita as seguintes possibilidades. Devemos pensar nos judeus que se achavam pelo mundo, desde o cativeiro assírio ou babilônico? É uma pergunta, na verdade. Nos judeus convertidos, principalmente os do dia de Pentecostes, onde havia judeus de cerca de 16 nacionalidades? Ou C, nos judeus cristãos da diáspora oriental, isto é, da Síria, Mesopotâmia, Capadócia, Pontos e Ásia Menor, regiões intimamente helenizadas? A própria carta permite-nos entender que seus leitores tensionados eram judeus convertidos, pois eram salvos. Deviam zelar pelo nome de cristão e aguardar com paciência o retorno do Senhor. Joia, partindo do pressuposto que ele era um pastor de Jerusalém, e que Jerusalém era a sede da adoração do povo de Deus, então ele está falando numa linguagem bem típica do judaísmo. Ele está usando de um hebraísmo. Ele está se dirigindo ao povo de Deus que começa com judeu. É aquilo, irmãos, nós não podemos desvencilhar. A nossa fé ela é judaica cristã. E quanto mais a gente conhecer o judaísmo, mais forte vai ficar a nossa mensagem no cristianismo. Porque a gente vai se identificar com essa história que Deus montou para nós, tá bom? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Então, irmãos, assim concluímos. E semana que vem vamos para Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Amém. Amém? Desculpa passar um pouquinho mais da hora, mas olha, modéstia à parte, eu estou muito feliz, porque a gente está dando mais matéria do que imagina, tá bom? Estou muito feliz. Era já para a gente ter parado ali com Colossenses, Tessalonicenses. Mas os alunos são bons, então o professor fica animado. Ok. Tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos? Ó, por que fala que ele era meio irmão? Meio irmão porque ele era filho de Maria. Sem José. Não. Assim, ele era filho de Maria e José, certo? Entendi. A minha ideia era essa, né? Que Ele é filho. José, Só não... que Jesus é filho de quem? De Maria E Deus. e Deus. Então é meio irmão. Porque tem as teorias de que era do segundo casamento de Maria, né? Eu falei, eu acredito que não, eu vou perguntar. Não, eu também não. Até porque, assim, de fato, quando Jesus começa o ministério, José já não está mais. Ele morreu, né? Mas, assim, eu acho difícil essa ideia. Eu particularmente, não conheço essa teoria. Né? Mas, irmãos, bom, pode existir também, né? Não vou questionar, porque eu não recordo sobre esse tema. Mas, assim, eu acredito que era normal, né? Uma família ter vários filhos. Era normal. Era raro quando tinham poucos. Então, era normal ter 3, 4, 5 filhos, né, naqueles dias. Então, eu acredito que eram filhos de José e Maria. E Jesus era só de Maria, né? José entra como o pai, mas que cria, mas não que gera, né? José não é o progenitor, né? É por isso que a gente fala meio irmão nesse sentido, mas eram irmãos consanguíneos, né? Que tinha sangue. Irmão, você tem seu irmão que é o Salvador, né? Bom, começa por aí. Maria gerar o Salvador, fala sério. E José cuidar do Salvador, fala sério. Isso é demais. Esse casal era nota 10, hein? E detalhe, hein? Não era da elite, não eram do principado, mas eram adoradores que Deus escolheu a dedo. Eu acredito. Quando Deus foi escolher um casal, para desse casal vir o Salvador, falou assim, é aquele ali, ó. Aquele homem é especial e aquela mulher é muito especial. Eu vou pôr o meu filho ali. Eu não vou jogar meu filho na mão de José Mané. Vai ter que ser o meu mais dileto, o meu excelente. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Tá ótimo. Deus abençoe, então. Caiu ali a chamada do Júnior, né? Acho que está ruim lá, sinal. E que o Senhor dê um bom final de semana para os meus irmãos, orem por nós. E querendo Deus, domingo, ou melhor, terça,
concluímos. Vocês têm até terça para ler todo o material, para assistir os vídeos, fazer tudo aquilo lá. Corram nas leituras, tá bom? E aí a gente vai dar a aula e depois da aula eu dou a prova para o dia seguinte, por exemplo, tá bom? Porque tem bastante material ainda para a gente trabalhar. Porque para a gente fazer as aulas e prova no final vai ficar muito cansativo. Então eu vou dar a aula terça-feira, dou toda a aula e aí eu passo a prova para quarta-feira. Preciso entregar na quinta, coisa do tipo, tá bom? Porque até já é férias, né, irmãos? As crianças já estão empinando pipa, né? Verdade. Julho é época de pipa, né? Vai falar que os irmãos gostam de pipa. E tem os barbudão que gostam de pipa. Nada contra, viu, irmão? Mas tem os barbudão que gostam, né? Eu até acho interessante. É hobby, né? Cada um tem os seus hobbies, né, irmãos? Nada contra, né? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus, tá bom? Uma noite abençoada para vocês. Tchau, pai. Paz. Graças a Graça e Deus. paz. Descanso.